Fernando, boa noite. Eu queria que você analisasse essa equipe do Cruzeiro, que teve uma atuação no segundo tempo ruim, no primeiro tempo chances, mas não concluídas. E eu fiquei com uma coisa que você me disse nas últimas coletivas, você disse aos outros companheiros também, que o time reserva estava tendo tempo de treinar, estava tendo janela de treino para fazer algumas atividades, algumas conduções dentro de campo. O que aconteceu que esse time que você dá a chance, dá moral, não corresponde? Boa noite. Primeiramente, a gente teve algumas oportunidades, sim. Teve um início de primeiro tempo com um jogo mais de aproximação e associativo, e conseguimos algumas ultrapassagens e rupturas e criamos chances, não aproveitamos, né? E era um jogo que dependia muito da gente conseguir abrir o placar, porque a gente sabia que a tendência da equipe deles ao longo do jogo seria se fechar, colocar jogadores de estatura, fazer linha de 5 e apostar só em bola aérea. No segundo tempo, a gente até volta com um jogo de aproximação, consegue algumas jogadas pelo lado esquerdo. À medida que o tempo do jogo vai passando, a gente perdeu um pouco do critério, da lucidez, e começou a bater bola longa em cima da defesa deles, que era uma linha de 5 alta e bem postada, e sofreu com alguns contra-ataques, disputa de segunda bola com o time aberto, e algumas bolas paradas que a gente sabia que era o forte da equipe deles. Então a gente acabou levando o jogo um pouco para a característica deles e não para a nossa característica durante o segundo tempo, né? E aí, em relação ao pessoal que vem treinando muito bem, sim, e isso deu suporte para a nossa decisão, além da gente saber que a gente tinha um time extremamente desgastado, porque vinha de vários jogos com intervalo de só 3 dias, de apenas 3 dias, e a gente precisava refrescar a equipe. Então, a gente fica insatisfeito pelo resultado e pela queda de rendimento ao longo do jogo, quando a gente esperava, na verdade, um crescimento, né? E a gente vai trabalhar esses aspectos aí para a próxima partida. Seabra, foram várias alterações hoje. O que foi desgaste e o que foi opção técnica? Na verdade, todos foram um desgaste, né? E opção técnica foi pelas entradas daqueles que entraram, né? Mas todos que saíram estavam extremamente desgastados, então eles precisavam de um refresco nesse sentido, para poder se recuperar e para poder estar em condição competitiva no próximo jogo. Lacaleira jogou na sexta-feira, não viajou. Tinha mais tempo de preparação, descanso de preparação para esse jogo. O Vitória, na semana passada, não jogou no meio de semana. Teve uma semana inteira de preparação para o jogo contra o Bahia. E nessa semana eles têm a semana inteira de preparação também para o jogo contra o Bahia. Então a gente buscou uma estratégia que pudesse colocar a gente em uma desvantagem menor em relação aos dois adversários, né? Então a estratégia está em andamento e a gente espera conseguir ter um desempenho melhor contra o Vitória. Seabra, 3 empates na Sul-Americana. Como faz para também convencer o torcedor que tem confiança para que esse time vai conseguir se classificar? Como mobilizar esse grupo também para essa classificação? Porque vai ficando difícil, né, esse grupo B. Nós precisamos de vitórias, né, em qualquer competição. E a gente tem 3 partidas, a gente depende só da gente, a gente tem 2 jogos em casa. A gente tem que valer o mando no nosso campo, né, o gigantismo do nosso clube, da nossa torcida, e ir com mentalidade de jogos decisivos para buscar a classificação. Seabra, quando fala essa questão do desgaste, isso não vai entrando na mente? Porque o desgaste ele tá para muitas equipes também. O Cruzeiro ele disputou essas competições com mérito, ganhando vaga no ano passado. Essa questão do desgaste às vezes não complica muito? O desgaste está para todo mundo? O desgaste está para todo mundo, só que nem todos estão jogando com 3 dias só. Quer dizer, a gente não teve um intervalo de 4 dias entre os jogos desde que eu cheguei aqui. Vamos ter um intervalo agora para esse jogo do Vitória, né? Então a gente já espera conseguir nivelar um pouco mais o elenco. Então, na verdade, com a quantidade de jogos que se joga, o que a gente precisa é ter sustentação de um elenco numeroso que consiga manter o nível, e por isso a gente usou jogadores que estavam com minutagem menor, e a gente precisa também de uma comissão numerosa que mantenha o nível. Então a gente está usando toda a estrutura que a gente tem, a gente trouxe 3 analistas para essa viagem, a gente rodou 5 jogadores diferentes no time que iniciaria o jogo. Então a única forma de você se contrapor a um calendário desse é ter também a quantidade de profissionais que trabalham com qualidade à sua disposição. E a gente está buscando lançar mão de todos os recursos que a gente tem. Você falou de profissionais. Como que é esse trabalho com o Moisés, que chegou há pouco tempo? Inclusive deu uma entrevista coletiva, né? Não foi você?
Como que é esse trabalho desse profissional que chegou há pouco tempo? Como que vocês vêm trabalhando? Você fica à beira do campo também em jogos de Conmebol? Explica pra gente. Isso. Moisés, ele é um profissional de futebol que jogou em alto nível e que trabalhou também bastante tempo recentemente no Braga, tá certo? É um treinador que atua como treinador principal, estava no Avaí, como treinador sub-20, ou como auxiliar técnico, onde passou bastante tempo ali no Guarani, tá certo? O que acontece é que eu não pude, em função do calendário da base, fazer os dias que me restam de aula presencial da licença A. Eu tenho todos os trabalhos entregues, eram 2 módulos, eu consegui fazer um módulo, mas sempre preparação de Copa São Paulo complica. Então eu iniciei, já era para ter terminado, mas o calendário nunca me deixou. Então eu falto alguns dias só para eu assistir e tendo a carteirinha eu posso voltar a assinar como treinador principal. Seabra, dentro dessas mudanças aí, alguém colocou uma dúvida na sua cabeça para o próximo jogo ou uma tendência natural de voltar esses jogadores aí que foram preservados, como você disse? Isso, a gente precisa ser criterioso e analisar com calma o desempenho de cada jogador, e a gente tem uma análise profunda aí, porque um dos analistas ele é mais dedicado à análise individual, isso tanto qualitativa quanto em relação a scout. Então a gente tem traqueado o desempenho de cada jogador. A gente vê, a princípio teve oscilação no jogo, alguns jogadores tiveram uma regularidade maior, mas a gente vai, nesse momento é muito cedo, a gente precisa fazer com mais critério e a gente tem o tempo necessário para fazer isso. Obrigado. Palavras do Fernando Seabra.